Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rodolfo. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar com o Bolivar Xavier, que é pós-graduado em Direito e já é advogado há 30 anos. Ele já foi membro da Comissão de Direitos da Prerrogativa da OAB em Santos, cujo também já foi ouvidor. Já foi presidente do primeiro Conselho Comunitário de Segurança do Centro Histórico de Santos por 5 gestões. Já foi membro do Conselho Municipal de Segurança de Santos. Já foi diretor jurídico da CDL, mediador empresarial e também ex-professor. Tenho certeza que vai ser um ótimo papo. E aí, ele acertou tudo? Acertou. Seja bem-vindo, Okay, viu, Bolivar? muito obrigado pelo convite aí, viu? É um prazer estar nessa casa maravilhosa com pessoas assim. Então, importantes que nem vocês aí, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Fala, obrigado. Prazer é tudo nosso. Opa. E bacana, hein? Você tem um currículo grande, né? A gente nem fala tudo, né? Senão fica muito grande, né? As coisas principais, né? Entendeu? Porque ao longo da vida a gente acaba tendo diversas outras até atividades, né? Algumas um tempo um pouco menor, né? Então já se vão mais de 50 anos, então meio século já se passaram, né? Então, muita história tem para ser contada, né? Legal, Então, legal. E Bolivar, assim, o que o inspirou para iniciar a carreira em Direito? olha, eu vou dizer para você, quando eu tinha em torno de 16 anos aproximadamente, eu fui trabalhar na cooperativa dos jornalistas, tá? Era uma cooperativa que pulsava muito essa questão política. Porque na época nós tínhamos o jornal Cidade de Santos, o jornal Folha de São Paulo, o jornal Globo, a Tribuna. Então eu fui trabalhar neste local apenas para fazer funções administrativas e acabei interagindo muito com essa questão política, que era muito pujante. Os jornalistas tinham isso à flor da pele, né? Naquele momento, nos idos de mais ou menos 1983, mais ou menos isso, estava muito pujante as questões trabalhistas, as questões sociais. Então isso era muito discutido, existia um movimento muito forte com relação a isso. Eu trabalhei com Ides Fonseca, Amaury Alexandrino, pessoas que despontaram aí no jornalismo, né? Eram professores também. E eu, muito jovem, fui trabalhar e gostei, né? De ter essa convivência com esse pessoal todinho, né? Tínhamos lá o Ides Fonseca, que na verdade, ele era um colaborador do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Aí usava o telex, usava aqueles instrumentos todinho que hoje ninguém conhece mais, aquela fitinha amarelinha. Denunciou sua idade. Ih, entendeu? Nisso. Que ia passando para mandar e tal pro jornal e tudo isso aí. E o que acontece? Eu fazia a parte administrativa e também a parte de material, de guarda de material. Então as matérias importantes que saíam, aí a gente recortava, colocava numas pastas para você formar material para depois um outro material mais robusto, numa página inteira, numa discussão sobre aquele tema. Então foi muito gostoso essa época. E aí eu me envolvi nessas questões sociais, mas eu falei, olha, o jornalismo é bonito, que ele traz uma crítica, traz uma posição daquele interlocutor, daquela circunstância que ele está ocorrendo, mas ele não consegue ir buscar a transformação, o atendimento desse direito, né? Então eu só ia conseguir fazer isso se advogado fosse, né? Então a causa social é muito bonita, mas ela vai ficar no campo filosófico, não vai ficar no campo da realização. Ainda que seja uma realização individual, que não seja coletiva, mas há de convir que mesmo assim é um trabalho gratificante, que se você conseguir um individual, você vai juntando o individual e acaba formando o coletivo. E eu me interessei por essa área. Aí, inicialmente, aqui divulgando a idade de novo, né? Naquela época, onde Santos só tinha a turma de manhã e a turma à noite, na Faculdade de Direito, e eram muito poucas vagas. Aí passei por um período de tentativas e não tive êxito, aí acabei indo para Mogi. Naquela época era muito comum, né? A Universidade de Mogi das Cruzes era uma universidade, ainda é, né? Mas hoje, comparada às outras que cresceram bastante, ela se equiparou. Mas naquela época ela despontava, era muito grande. A cidade vivia em função da universidade, né? Tinha 2 universidades grandes lá. E eu passei lá no vestibular e comecei a cursar lá. Mas tinha esse deslocamento. Todo dia tinha que pegar o ônibus aqui 15 para 5 e retornava à meia-noite e 20, mais ou menos por esse horário, quando não tinha acidente, né? E tal. Então, era bem cansativo, né?
E, além do que, a gente que vem de família mais humilde, né? Estudei pelo crédito educativo, tá certo? Foi uma benesse que sem ela não teria conseguido fazer meu curso de Direito, tá? Então, iniciei lá, depois aí transferi para Santos, abriu a segunda universidade, que na verdade era a Uniceb, né? Depois que se transformou em Unimes, naquela época nem era Unimes. Aí abriu a vaga aqui, eu fiz exame de transferência e consegui vir para Santos também com crédito educativo. Então, uma coisa muito importante, eu não conseguiria estar aqui hoje na condição de advogado se não fosse o crédito educativo. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia a qualquer governo, porque se me perguntar qual era o governo da época, tá, eu nem sei, eu vou saber responder, né? Tá? Mas foi através do crédito educativo que eu consegui realizar esse meu sonho, né? Depois que terminei a faculdade, teve uma carência de 2 anos, comecei a pagar e quitamos o valor que tinha sido agraciado para mim. Então, são questões muito importantes, porque essas questões, elas formam um cidadão. Ela forma uma pessoa de bem pela sua luta, pela sua disposição em vencer. Então é isso que me trouxe onde eu consegui chegar até hoje, né? Hoje eu tenho um escritório há 30 anos, minha esposa é sócia comigo, minha filha também trabalha lá, tem colaboradores, então tudo isso aí fez com que eu pudesse crescer como pessoa, como cidadão, como ser humano. Então as dificuldades, elas têm que ser superadas, foram colocadas na nossa vida para que nós as superemos e cresçamos com elas, nos fortaleçamos. Então essa é a minha história de vida, um pequeno passando a minha história de vida, tá? Até eu chegar aqui, onde eu estou aqui, nessa linda casa, nesse podcast hoje. Tá certo. Você falou em crédito educativo. Você então é a favor? Sim, sou a favor. Hoje em dia não existe mais? Não, hoje ele mudou de nome, né? Eles Isso. foram mudando de nome conforme os governos Ainda foram mudando existe, de nome. ainda existe. Mas eles ainda existem. E eu acho que são essenciais, viu? Para aquele que realmente quer estudar e não tem condições de pagar uma faculdade particular. Porque, como a gente sabe, para entrar nas faculdades públicas é muito mais difícil, né? Quem vem de família humilde tem mais dificuldade de entrar na universidade pública, que exige muito mais, né? Hoje nós até temos o Enem, que acaba facilitando. Então, hoje nós temos um processo um pouco mais igualitário. Mas, anteriormente, era bem desigual, entendeu? Era ou quem ia para a universidade pública, realmente quem tinha estudado num colégio particular, bom, tinha aproveitado bem aquilo que lhe tinha sido proporcionado pelos pais, né? Ou quem fosse o garantidor financeiro, e ele entrava na universidade pública. E quem realmente necessitava, não entrava. Hoje nós temos um processo um pouco melhor, que traz um equilíbrio, uma igualdade muito importante. Então hoje é mais justo, então. Sim, Com certeza. Hoje muito mais justo. Inclusive, eu tive muitos amigos que utilizaram também na faculdade e foi bom. Todos agradecem muito também por ter Sim, essa possibilidade aí. Uhum. Bacana. Isso é bom. Você se formou e você se especializou em que área do direito? Olha, você sabe, quando a gente inicia, a gente acaba sendo generalista, né? Porque você abre um escritório e, como a gente brinca, você abriu a sua porta, a despesa já está correndo, né? A porta do seu escritório, ou da sua loja, seja onde for, a despesa está correndo. Então, naturalmente, você é um generalista. Ao passar do tempo, você começa a ver aquilo que mais lhe dá mais prazer em realizar e que tenha um retorno financeiro que lhe seja mais agradável. Então você opta em unir o útil ao agradável. Aí você vai procurando as especializações, né? Então foi o meu caso. Depois aí, há cerca de 2 anos após, eu acabei me especializando na área do direito civil, né? Aí fui nessa caminhada, fiz as minhas 2 pós-graduações e aí englobei depois a área empresarial, porque comecei a advogar para administradoras de imóveis, advoguei por 23 anos para a Expoente, né? Tenho muito orgulho de ter sido a pessoa o Nelson da Expoente, que abriu as portas para que eu pudesse prestar o meu serviço, porque, como eu sempre falo, não adianta você ser um excelente profissional se ninguém abrir a porta para você. Alguém tem que abrir a porta para você, porque senão você fica repleto do seu profissionalismo sem nenhum proveito, né? Então eu tive a sorte aí de a Expoente, né? Antigamente era na Conselheiro Nebias, né? Conheci os proprietários, me abriram as portas lá, advoguei por 23 anos para a empresa, tanto na área
civil como na área trabalhista, e foi onde eu deslanchei na minha profissão, profissionalmente, né? Depois houveram algumas mudanças e outros rumos nós fomos optando por seguir, né? Mas foi essa a minha caminhada. E hoje o meu escritório atua tanto na área civil, na área trabalhista, e a gente também atua na área criminal, porque as empresas necessitam que tenha esse assessoramento na área criminal. Porque nós temos muitas responsabilidades cíveis que geram responsabilidades criminais. Então, a gente, para dar uma assessoria para a empresa de uma forma ampla, aí faz necessário que você tenha também este conhecimento. Porque senão a empresa atua numa frente de prevenção e se esquece da outra. Então, só para você ter ideia, nós temos questões criminais que envolvem advindas da relação de trabalho. O assédio moral, o assédio sexual, o uso arbitrário das próprias razões pelo empregador. Então, você vê, nesse sentido, hoje a empresa tem que obrigatoriamente ter um suporte jurídico também na área criminal. Tá? Então, eu agreguei isso ao escritório, porque as empresas pediram, e hoje nós atuamos nessas 3 frentes de trabalho, para que a empresa possa ter mais tranquilidade, o empresário possa exercer aquilo que ele tem a sua expertise, que é no seu comércio, no seu empreendimento, na sua fábrica, e deixar esta parte jurídica para que nós possamos assessorá-lo para que ele não tenha problemas, né? Não digo que ele não vai tê-los, mas eu digo, vai ser muito mais minimizado a possibilidade de ter isso se ele tiver essa orientação, essa instrução aí, do que pode gerar algum desconforto para ele, alguma ação, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje o escritório é um escritório que eu digo, um escritório completo nessas 3 áreas aí de atuação, né? As outras áreas a gente não tem condições de fazer, porque a gente parte do pressuposto, você realiza bem o que você consegue realizar bem. Não adianta você querer realizar tudo e não conseguir fazer a contento. Então, na área tributária a gente não atua, na área previdenciária a gente também não atua, né? Então, a gente focou nesses 3 ramos do direito. Entendeu? Legal. E me fala, você já tem 30 anos de... 30 anos profissão. de profissão, E- Passei no primeiro exame da OAB, porque eu já era casado, já tinha uma filhinha, Aí o que aconteceu? Aí a gente brinca, né? Não tinha tempo a perder, eu tinha que andar para frente. Então, no primeiro exame eu peguei o certificado de conclusão do curso e prestei em dezembro o primeiro exame da ordem. Eu já tinha sido aprovado, já tinha terminado a grade curricular todinha, prestei o exame e depois tive que esperar vir os outros certificados para poder pegar a carteira da OAB. Então, foi liberado que fizéssemos que na minha época, né? Eu, como já tenho mais de 50, tinha o exame de múltipla escolha, tinha o exame da dissertativa e o exame oral ainda. Né? Entendeu? Então, o grau de dificuldade, não vou dizer que hoje é mais fácil do que era antes, é que hoje eles transferiram o grau de dificuldade para a segunda etapa do exame. Antigamente, eles dividiam os graus de dificuldade, né? Então, acabava sendo um pouco mais difícil, porque ele já tinha passado em 2 etapas, ele ainda tinha mais uma a ser superada, que era o exame oral. E o exame oral tem um caráter subjetivo, né? Na condução da pergunta. Nervosismo também. Exatamente. Da pessoa. Na condução da pergunta, o nervosismo, a forma como a pessoa se porta. Então, é diferente de algo que você faz de forma solitária, né? Um exame de múltipla escolha, uma questão dissertativa, que você consigo próprio, né? E ali não, você está perante uma banca de 3 pessoas que estão te analisando. E muitas vezes, eles vão muito a fundo e o teu nervosismo não deixa você desempenhar contente. Às vezes você até sabe, né? Então, naquela época, eu considero que tinha um pouco mais de dificuldade, né? Hoje, eles concentraram nessas 2 etapas. Mas, então, o que eu disse, passei logo no primeiro exame da OAB e já falei, eu tenho que trabalhar. Abri o escritório, o meu primeiro escritório foi na Conselheiro Neves, número 340, e ali em frente ao Treinasse, ainda tinha aquela escola Treinasse. Aí fiquei por lá cerca de 15 anos, eu fiquei lá, 13 anos eu fiquei lá. Depois de lá foi que eu vim aqui para a Rua Bittencourt, 110,
que já era um escritório de rua, um escritório de forma diferente, né? E no escritório da Bittencourt, na verdade, estou lá até hoje, né? Porque nós montamos um outro escritório também, então nós temos um outro escritório em outro bairro da cidade. É um escritório diferenciado, porque nós temos um espaço físico para fazer audiência, para fazer reuniões, o que eu não consegui esse espaço no escritório da Rua Bittencourt. Então nós estamos mantendo aquele escritório lá, mas nós temos um outro escritório que melhor consegue atender o cliente, principalmente o cliente empresa, porque depois veio as audiências online, virtuais, então você tem que ter um espaço com acústica, com todo o equipamento. Então aquela tal história, né? As mudanças que o mundo traz faz com que você se adapte. E se você não se adaptar, você acaba sendo excluído do mercado. Então, foi essa questão que nós vimos. O centro é maravilhoso, o local onde está o meu escritório, na Bittencourt, é um local bem sedimentado, eu digo assim, de pessoas, de infraestrutura, mas o que faltava para nós era espaço físico para você construir um escritório que pudesse atender o virtual. As demandas atuais, né? As demandas virtuais. Inclusive, o que nos levou também foi a questão que a mudança que a própria Covid trouxe, né? Aquele contato tete a tete que você tinha com as pessoas, você diminuiu. O contato passou a ser virtual. E a hora que o contato passou a ser virtual, a Covid se normalizou, graças a Deus, nós vencemos essa etapa tão dura, mas as pessoas aprenderam que dá para trabalhar no virtual. Então, o que você ia ao fórum para você verificar os autos do processo, você não precisa mais, ele está disponível. Então, o teu deslocamento diminui. A pessoa que mandava documentos para você, ela escaneia e manda para você. Antigamente eram aquelas pastas enormes, né? Mas eu ainda revelador de idade de novo, Jean, eu ainda tenho processos físicos, eu ainda os tinha. Eu vou confessar, semana passada eu devolvi um processo de 15 volumes, um processo físico. Nossa. Processo físico ainda. Eu levar um carrinho. Então eu creio que foi um dos últimos que estão aí para ser digitalizados, viu? Porque nós pensávamos que ele fosse terminar sem a necessidade de escanear. Mas ele não terminou, nós devolvemos os autos, então eu tive que levá-lo para o escritório para nós fazermos as anotações. Por quê? Você vai falar, por que as anotações? Por quê? Porque a forma como ele está sendo escaneado em lote. O que significa isso? Ele não descreve, não nomina o que se trata cada uma daquelas peças processuais. Então, exemplo, você tem lá a inicial, que tem 10 páginas, por exemplo. Então, aí você tem a contestação, o recurso. Eles estão escaneando sem nominar, sem descrever o que tem cada peça, qual é o nome de cada peça que tem lá. Então você não sabe qual é a inicial. Então o que acontece? A forma como eles se resolveram fazer, eles escaneiam e você não sabe. Então, um exemplo que eu vou dar bem simples, um processo de 1000 folhas, você não sabe mais onde está a inicial, onde está a contestação, onde está a sentença, onde está o recurso, você não sabe mais. Tem que olhar. Porque você tem que, esse processo mesmo de 15 volumes, nós anotamos as páginas principais, onde ela se encontra, em que volume que ela se encontra, para você depois facilitar a tua busca. Não que você vai ter a certeza, você vai facilitar. Por que facilitar? Porque cada processo tem 200 páginas, significa um volume. Então, dependendo da página, você procura no volume mais adiante. Então, nós anotamos para conseguirmos depois manuseá-la, porque senão seria humanamente impossível. Com 15 volumes, multiplicado por 200 páginas, são 3.000 páginas. Tá certo? Então, como você conseguiria fazer isso? Como você conseguiria achar o que você estava necessitando na sua busca? Não iria. Haja leitura dinâmica, né? Haja leitura dinâmica, entendeu? Aí você tem que fazer, como é hoje, você usa 2, 3 telas, né, do computador, monta lá todo um aparato para você localizar. Então, infelizmente, aqui na comarca de Santos, teve essa falha na digitalização. A digitalização está sendo feita pela OAB, na qual que eu agradeço o Rafael, presidente da OAB, que tomou essa iniciativa, mas a única pena é que ele não foi, na linguagem correta, catalogado. Não existe catalogalização das peças. Aí você se depara com esse problema. Mas
temos que enfrentar também, né? Então, se você vai pensar, saiu do físico para o digital, já foi um avanço maravilhoso. Então, aí é você se dispor a procurar o que você deseja no mundo de páginas digitalizadas. Fora isso, a tecnologia veio para beneficiar e ajudar o advogado? Veio, isso é imprescindível, porque tornou a coisa muito mais prática, né? O que eu estava até conversando com o Rodolfo, né? Isso, inicialmente. Ela veio para nos ajudar, para facilitar, mas o contato, vamos dizer assim, presencial com as pessoas, ele não tem como deixar de existir. Porque se você vai fazer uma entrevista com um determinado cliente que lhe procura, você não consegue fazer essa entrevista apenas virtualmente. Vai faltar subsídios para você, porque esse contato presencial, você analisa a pessoa, a conduta, você consegue ver o que a pessoa está sentindo, o motivo por que ela está procurando. Então, no meu escritório, eu até brinco, às vezes a gente dá um tiro no pé. Por quê? Porque a pessoa chega lá com um problema e você analisa, você fala assim, mas você já buscou tal via, você já tentou tal situação, você já tentou tal coisa. Eu tive um caso que o rapaz me procurou e ele estava propenso a se separar da esposa, né? E ele veio, conversou comigo, uma pessoa com instrução, e conversou comigo, aí eu falei para ele, mas você já analisou bem? Como é que é a sua conduta? Você já analisou quais são as atribuições que você tem, mas as atribuições que a sua esposa também tem, a vida que vocês levam? Porque a gente sabe como funciona a vida moderna. Às vezes, a pessoa não tem condições de dar a atenção que a outra pessoa merece, que a outra pessoa busca. A gente sabe, hoje em dia, é difícil a família que só o varão trabalha. Hoje em dia a mulher trabalha. Então, o dinamismo é muito grande. O teu tempo diminuiu muito. Que nós tínhamos antigamente, nós sentávamos à mesa, né? E com os nossos pais, para fazer as nossas refeições, conversávamos ali, tínhamos um diálogo. E hoje, o tempo é muito reduzido para você fazer esse diálogo. Então, são coisas da vida que modificam e, querendo ou não, desgastam a relação. Aqui a relação de convivência, eu digo isso de cátedra. Estou há 35 anos casado com a mesma mulher, né? Então a gente brinca, casada, né? Mas o cara mudou, não, casada com a mesma mulher, a gente brinca para frisar, né? Eu tenho uma filha de 34, e uma filha de 33 e uma filha de 11. Tá? Então, a diferença é de 22 anos entre cada uma delas, né? Aí, o que acontece? A gente compreende como é esse desgaste das relações humanas, das relações conjugais. Então, eu expus tudo isso para ele. Eu falei, você pensou nisso? Você refletiu com relação a isso e tal? E eu falei para ele o seguinte, faça uma experiência. Se você não conseguir, se isso não der certo, você me procura, eu faço o seu divórcio. Né? Mas primeiro faça isso. Não, mas eu quero fazer isso agora. Eu falei, não faça isso agora, porque depois você pode se arrepender. Entendeu? Analise, pense, reflita, haja com o coração, tire a sua consciência, a sua racionalidade. Aí ele fez isso e eu creio que deu certo, que nunca mais ele apareceu. Olha. Entendeu? Ai, então a gente fala assim, eu digo o seguinte, se eu conseguir fazer com que aquela, no caso aqui em específico, aquela família se mantivesse unida, em nome do casal, em nome dos filhos, para mim, eu já cumpri o meu papel social, entendeu? Eu poderia divorciá-los, mas eles iam ter a possibilidade de futuramente se reencontrarem ou iam tomar rumos distintos em face disso, mas com uma orientação, uma conversa. Aí ele saiu de lá e perguntou para mim, mas o senhor é psicólogo também? Eu falei, não, eu não sou psicólogo. Eu só sou advogado e isso que eu estou te passando é experiência de vida. É só isso. Entendeu? Porque se a gente não tiver, eu digo que casamento é uma relação de amor e paciência. Se você tiver amor e não tiver paciência, você não consegue fluir. Se você tiver paciência sem amor, você não flui também. Porque nós somos seres diferentes, né? Por mais que nós gostemos da
companheira, né? Ou uma relação diferenciada, né? Nos diversos tipos de famílias que nós temos hoje, né? Se você não tiver companheirismo e amor, nada subsiste. Então, esse é o trabalho da gente. Então, às vezes, a gente opta por dar uma orientação, dar um aconselhamento para a pessoa, entendeu? E a pessoa foi Eu feliz. gostei do que você está falando porque você valoriza a família, né? Mas é isso, a família é a base de tudo. A família é o centro, é a base. Muitas vezes você vê a família desestruturada e os reflexos dessa desestrutura. Entendeu? Não às vezes que os pais queiram, assim, mas a falta dizer assim, de aproveitamento do tempo, do pouco tempo que você tem, que às vezes causa isso. Porque hoje nós temos pouco tempo. Então a gente tem que usar a seguinte metodologia. Se eu tenho pouco tempo, eu tenho que aplicar bem o tempo que eu tenho. Né? Deu até uma frase. Porque se você tem pouco tempo, então aplique tudo naquilo que você está fazendo naquele tempo. Se você tem filho pequeno e você vai dar atenção para ele, você senta no chão, você deita, você brinca, você tem meia hora, você utiliza aquela meia hora de forma eficaz. Passou a meia hora, acabou o tempo, mas você utilizou bem. Aí, senão, você não utiliza bem nem um pouco tempo que te resta. Que você tem ali para... E isso em tudo da vida. Você vai dar atenção para o filho, atenção para a esposa, atenção para os seus pais. Utilize, é pouco tempo, mas utiliza com intensidade. Então, é o que eu digo. Se desprende das outras coisas, utiliza aquele tempo. Terminou aquele tempo, você fala, agora eu tenho que voltar para minha atividade, minhas coisas. Não, eu ia até te questionar, você tem 3 filhas, né? Como você consegue conciliar trabalho, família? Olha, eu vou dizer para você, é bem difícil. Por isso que a gente tem essa experiência, porque ainda mais filhas mulheres, eu gosto. Eu amo filhas mulheres, né? Se fosse para ter mais, eu teria mais mulheres. Gosto dos meninos, mas tenho sobrinhos, mas em casa as mulheres, elas facilmente elas entram em atrito, né? Mas elas também são muito receptivas. Entendeu? Então a gente aprende a trabalhar com essa parte delas que é mais sensível, assim, né? Elas, como eu brinco, brigam por um batom, né? Mas de outra forma, elas são muito mais chegadas a você. Então te dão um sorriso, te dão um beijo. Então é gostosa essa relação, entendeu? Mas eu tive que me adaptar, viu? Porque elas foram crescendo e as brigas são constantes. Então você tem que conseguir ali ser um verdadeiro mediador em casa, entendeu? Sem entender para um lado, sem entender para o outro e tal, fazendo todo mundo pensar, refletir, será que era melhor assim, assado, tal? Porque se você dá diga que uma está certa, a outra então não ama mais dela do que eu, né? E não tem como, vai vir isso. Então você nunca pode dizer que uma está 100% certa, a outra, então você tem que mediar, acalmar os ânimos, ver o lado positivo de uma, o lado da outra que precisa melhorar, que nós não somos não existe o lado ruim, sim o lado que precisamos melhorar, né? Nós estamos aqui vivendo nessa escola da vida, na nossa passagem aqui, e nós estamos aqui para nos melhorarmos, né? Lapidamos a pedra bruta que somos nós, né? Para transformarmos na pedra polida. Então, é isso que foi a condução da minha vida. Então, com muita paciência. Mas, eu digo, tenho muita felicidade das 3 filhas, inclusive a mais velha casou há 4 anos, eu sou vovô. Né? Então você falou da idade, é mais um revelador de idade, né? O meu netinho Davi tem 2 meses, entendeu? E falam que para ser vó é melhor, né? Que você não tem aquela preocupação de... não tem. Você pega, você cuida, começou a chorar muito, você fala, ele está querendo a mamãe, aí você já entrega, entendeu? Mas é muito gostoso. E mais uma vez eu fui surpreendido, porque eu e minha esposa pensávamos que ela fosse ter mais dificuldade, né? Com o filho e tal. E, por incrível que pareça, ela está assim, como diz a garotada, né? A gente que dá aula na faculdade, tá voando, entendeu? Tá sendo super mãe, nos surpreendeu. Então, foi muito interessante isso, para você ver o que é
a maturidade, né, na pessoa, o que é a base que você pode oferecer, né? Às vezes você dá muita base, mas você ainda duvida, mas não duvide que ela consegue. Então tá nos superando aí, a gente tá achando maravilhoso essa experiência de sermos avós. E do menino, né? Que é né? diferente também, mudou né? completamente a configuração, né? Entendeu? Como a gente brincava, né? Só tinha, mas tudo era calcinhas penduradas, né? Então a gente brinca aqui. Aí apareceu uma cueca aqui, uma cueca pequenininha, né? No varal. É diferente Mas mesmo. é diferente. Mas é gostoso, viu? Eu já vi que eu vou ter que manter aí a jovialidade, a saúde, a predisposição para poder curtir, né? Vai jogar uma bola. Jogar bola é mais intensa a coisa, né? É verdade. Com menina você senta e, como eu brinco, né? Faz maquiagem aí faz salão de beleza e a cliente é você. Não adianta que vai sair penteado, batom, maquiagem, entendeu? Ninguém pode chegar em casa, tem que se esconder antes, entendeu? Agora com o menino não, menino é rua, é outro tipo de atividade, né? Então eu preciso me conservar aí, né? Para poder curtir também um netinho, né? Então, Nós estamos em Santos. O que você tem falado de surf? rapaz, sabe o que acontece? Eu, quando tinha meus 14 anos, morava ali pelo Marapé, na Alfredo Ximenes, né? Alfredo Ximenes é uma rua muito conhecida, porque lá também morava o Picuruta e os irmãos dele, Lequinho Salazar, né? Então morava. Eles são mais velhos que eu, mas morávamos na mesma rua. A questão de umas 3 quadras, mais ou menos. Então a molecada toda aí pegava onda nessa época aí, né? Eu tinha uns amigos e tal, a gente conhecia essa galera do surf aí e tinha respeito por eles, né? Eles na caminhada dele, a gente na nossa, mas a gente acabei ficando aí até os 18, 19 anos, depois vai diminuindo, você adquire mais responsabilidades e aí você vai diminuindo a frequência que você vai. E aí a minha filha mais nova começou a praticar, até um pai de uma aluna da classe dela, que dava aula de surf para ela, e ela começou a praticar, depois ela passou para a escolinha da prefeitura, que é muito boa também, viu? Às vezes a pessoa fala do serviço público, mas é um serviço público, pelo menos aqui em Santos, de muito boa qualidade, entre os demais também. E ela tá gostando. E aí fez com que eu trocasse a prancha de tamanho pequeno, né, por uma longboard, né? E aí ficou mais fácil, porque a gente vai perdendo essa força, essa Aquele flexibilidade, entendeu? E uma longboard a gente desce mais fácil, então na verdade eu e ela, né? Então eu a levo para a prática e depois aí quando é no sábado nós vamos junto de novo e vamos lá pro quebra-mar e ela brinca, depois aí eu brinco também, né? Na hora que ela cansa aí entro eu para brincar um pouco, né? Como a gente brinca para molhar a careca, distrair. E olha, é muito legal porque você vê quantas pessoas de idade mais avançada, né? Eu tenho 60 anos, de idade mais avançada, praticando surf, se divertindo, curtindo, e você vê como é gostoso isso. É legal você ver pessoas mais idosas, isso te renova. É muito interessante. Quando eu comecei, eu falei, eu vou voltar a praticar, você vai falar assim, nossa, vai ser um velho dentro d'água, né? E depois, quando você está na prática, você vê que não, tem pessoas muito mais velhas que você e te dá um baita incentivo para você, entendeu? E o legal do surf também é que ele tem bastante inclusão. Tem. Porque igual, eu tenho um amigo meu, o Edu, que ele tem um filho, Thiago, ele fica lá, acho que, se eu não me engano, é no quebra-mar mesmo. Eles ficam surfando. E o Thiago, ele tem síndrome de Down. Nossa. Mas ele pega onda e tudo mais, né? Nossa, Legal. quando entra na água... Você deve não ter tem... esbarrado por eles lá. Devo, com certeza, porque é engraçado porque eles pegam onda lá, depois sentam ali na grama, né? Em frente ao quiosque ali, e ficam batendo um papo ali, trocando uma ideia. Então é muito gostoso, viu? Realmente eu me interagi muito bem, né, com o pessoal. Entendeu? É uma questão que você ficaria um bate-papo, tomar água de coco, e é um momento de distração, de descontração, que você fica ali 1h30, 2 horas, é o suficiente para você distrair um pouco. Eu conheço uma pessoa que ele tem uma prancha de surf, só que ele utiliza como quadro.
A minha. Cara, eu falei uma vez lá. Tem um quadro lá em casa, não é prancha. Mas é um quadro bonito. Olha, tá vendo? Tem outra utilidade, né? Fica no remember, né? Entendeu? Poxa, bacana, viu? Mas é isso aí. E a filha mais velha trabalha então no seu A escritório? filha mais velha é advogada também. Ah, a filha muito estudiosa, como todas são. Já fez aí umas 4 ou 5 pós-graduações, já fez outra faculdade de recursos humanos, e ela é muito ativa, ela não consegue ficar parada assim, puxou o pai, não consegue ficar parada, então ela utiliza e vai estudar e vai se aprimorar. Então realmente é meu orgulho também, todas elas, entendeu? Muito dedicadas ao estudo. Isso foi natural. Que bom, A gente acabou, acho que a convivência, né? E acabou tendo isso como uma questão natural, né? Então, inclusive, brincava com a minha filha ontem, com a de 11 anos, né? Ela pegou um simulado lá e começou a fazer perguntas para mim, né? Aquelas perguntas de transformação, né? Ela falou, mas como que você consegue responder essa pergunta, né? Porque eu me dediquei tanto, porque eu tinha um objetivo. A gente que vem de família mais simples, a gente fala, a única solução para a sua vida é o estudo. Então, procurei me dedicar muito. Apesar de estudar na escola pública, me dedicava por demais. Então, até hoje, está na minha memória aquela escadinha que a gente aprende na escola de transformação. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aquela escadinha que você vai descendo assim, né? Então ela perguntou para mim, qual é a transformação de tanto para tanto? Quanto dá? Eu falei, tanto. Quanto dá tanto? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque a escadinha está aqui na minha memória. Aquela escadinha, você vai descendo, vai aumentando um zero, vai descendo, vai aumentando um zero. É fácil a transformação, né? Então, você pega 1 metro, aí você desce com 0 a mais por decímetro, mais por centímetro, por milímetro. Então, é 10, 100 e 1000. Aí ela falou, como você sabe? Eu falei, filha, quando a gente estuda com o objetivo de aprender, apreender, você não esquece. Agora, quando você estuda com o objetivo de decorar para você passar, aí aquilo vai sair da sua memória. Então, é engraçado isso. E elas foram pegando esse gosto por isso aí, né? Porque eu digo assim, eu sou um advogado, mas entendo de matemática, né? Porque às vezes você vai numa consulta médica, o médico quer saber qual é a prescrição ideal para você, ele pergunta qual é o seu peso e ele vai pegar a calculadora para calcular quantas gramas você tem que tomar, né? Então a gente se depara com isso. E é muito engraçado. E chega no escritório já de pronto, já trabalha no percentual, o que você vai ter isso e tal. Então essa facilidade que vem desse aprendizado, né? Você acaba não esquecendo, né? Aquela brincadeira logo de A mais B igual a C, né? Hipotenusa na quadrada, somos os quadrados do cateto. Então você vai... Podia ser professor de matemática também. Então você olha assim, aí ela pergunta, mas como você sabe disso? Você é advogado, pai? Mas a gente não esquece mais, cara. 3,14 do PI. Então você vai, entendeu? É mó barato, né? Você tem fica guardado na sua memória, né? Eu acho que, de tanto que a gente se dedicou, guardou. A do meio também quer ser advogado? Não, a do meio falou, não quero saber desse negócio, meu negócio é propaganda e marketing. Eu viajo com desenho, fazer material, ela desenha muito bem, vestidos de noivo, ela faz, tem uma habilidade manual muito grande, entendeu? Então ela falou, meu negócio é outro, entendeu? Eu falei, olha, o importante, eu falo para elas, é vocês serem felizes. Vocês façam o que vocês quiserem fazer, porque se vocês não fizerem algo que está no seu coração, você não vai fazer bem, você não vai ser feliz e você também não vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então você tem que fazer algo que você goste, porque você vai conseguir vencer as dificuldades com facilidade. Deu até uma brincadeira. Você vence a dificuldade com facilidade porque você gosta daquilo. Não há nada que você vá fazer como se fosse um fardo. Entendeu? Como diz o jogador de futebol, eu não jogo, eu brinco, né? Eu brinco porque ele gosta tanto daquilo que ele faz, ele não joga, ele brinca, né? E ele ganha bem para isso. Então é o que eu digo, ele brinca. Não, eu não estou jogando, eu estou brincando. De vez em quando o cara acerta a minha canela, eu fico parado, né? Mas eu não tenho um trabalho. Para mim aquilo eu faço de forma leve, suave. Mas essa é que tem que ser a consciência hoje do jovem, né? Conseguir definir aquilo que lhe agrada e colocar para frente e fazer o que você gosta de fazer,
entendeu? Que aí você consegue deslanchar com tranquilidade na sua vida. Mas hoje, nós temos uma grande questão, é que o jovem é muito indeciso, né? Eu também fui jovem, mas hoje eu vejo que a indecisão é muito maior. Eu não sei se é maior o número de profissões, é maior o número de opções que você tem, né? Temos as startups que inventa isso e vende São, tal. acho que as informações que a gente tem, acho que é muito muita mais hoje em dia do informação, que e antigamente. o jovem, ele demora mais para decidir o que ele quer fazer. É muito interessante isso. Você vê jovens na faculdade, como de aula na faculdade, que estão no 3º ano e você vê que ele está ali assim, como diz no futebol, cumprindo a tabela, porque ele não tem vocação para aquilo, entendeu? Então, ele não consegue trabalhar com as dificuldades, as adversidades que vão acontecer na vida dele. Né? Porque ninguém sabe tudo, então sempre coisas novas vão aparecer, você tem que ter a vontade de estudar. E o direito hoje é uma ciência que está em franca evolução, porque as relações sociais se modificaram muito, né? É só para a gente ver aquele conceito que nós tínhamos de família tradicional, hoje não existe mais o parâmetro de família, né? Nós temos a família homoafetiva, nós temos circunstâncias jurídicas que o judiciário acolheu da criança ter 2 pais, ter 2 mães na sua certidão de nascimento. Então o conceito de família mudou muito. Então o que eu estou dizendo, se a pessoa não gostar daquilo que ela faz e procurar se aprimorar a cada dia, ela acaba ficando para trás. Fica estagnada. Fica estagnada, porque as relações sociais hoje são muito dinâmicas, muito, muito, muito. O que você não imaginava ontem, ele acontece hoje. A gente até brinca, né? É que antigamente nós tínhamos aqueles desenhos, né? Espaciais, né? Que ele tinha lá um telefone que ele falava, né? E a gente, caramba, será que isso aqui, né? Vai vir... Os Jetsons. Os Jetsons, né? E hoje você saiu daquele PT-550, que era aquele tijolão que puxava a antena que era para poder pegar mais, você tem um pequenininho que tem muito mais informação, uma capacidade maior, quer dizer, aquilo se transformou. E logo nós vamos ter aí, né? A nossa Embraer aí, né? Está construindo aquele veículo que vai ser o veículo de deslocamento, né? Os carros, né? Ele vai ser um veículo de deslocamento que você vai utilizá-lo para se deslocar de um local para outro e sem até piloto. Você vai lá no GPS, veja o local que você quer e você se desloca. Como se fosse um drone tamanho grande e ele serve para 2 pessoas. Então você vê aquilo que eles faziam, os Jetsons faziam, a nave que eles usavam, é a realidade. Há anos atrás não tinha essa conversa que a gente usa, o FaceTime, essas coisas. Não tinha nada disso. Conversa por vídeo. Exatamente. Então você vê a ciência do direito, como a ciência médica, a evolução é muito grande. Então você tem que estar hoje antenado nas mudanças, entendeu? Por isso que hoje eu falo lá para os estagiários do escritório, a gente começa de cima para baixo. Você vai propor uma ação hoje, você tem que entender o que os tribunais superiores, o que o STF, STJ estão entendendo sobre aquela matéria, entendeu? Para que você consiga trabalhar bem em primeira instância. Entendeu? Por mais que o juiz aqui entenda de forma diferente, se você tiver em sintonia com os tribunais de Brasília, entendem, você já tem o subsídio para conduzir o seu processo até lá. Porque você está trabalhando em primeira instância da forma como os tribunais superiores, as últimas instâncias, pensam. Então você está trabalhando direcionado. Se você tiver aqui um juiz se que não passa na primeira ali, a última está garantida. Porque se você tiver juiz aqui com a sua independência interpretativa e de convencimento, como diz o Código de Processo Civil, diz a Constituição, ele teve a interpretação dele. E você entender que aquela interpretação não está correta, e se você estiver em consonância com aquela mesma interpretação que tem os tribunais superiores, você vai conduzir o seu processo até lá. E você certamente vai ter êxito. Claro que pode haver aí uma mudança, como nós vivemos hoje, né? Uma mudança também de pensamentos, né? Mas, para aquele momento que você ingressou com aquela determinada ação, você tinha um determinado posicionamento no STF e STJ. Então, você consegue conduzir o seu processo. Então, eu digo, você começa de trás para frente.
Se você não começar de trás para frente, você muitas vezes vai ser barrado para você conseguir chegar a um recurso de apelação no Tribunal de Justiça, que é o segundo grau de jurisdição, né? Você vai ser barrado, porque você não tem esse conhecimento, você não aplicou essa expertise lá na base. Além do que você falou até agora pra gente, você também participou do Consegue. Na verdade, eu fui inicialmente, quando eu iniciei no Consegue, eu era apenas um membro. Explica para o pessoal assim, o que é o Consegue Então, também, né? O Consegue é um Conselho Comunitário de Segurança. Ele é um órgão vinculado à Secretaria Estadual de Segurança. Tá? Qual é o papel do Consegue? O papel do Consegue é trazer a comunidade, a população para dialogar sobre as questões de segurança. Tá? Eu não digo discutir, porque discussão é uma coisa que a gente pode levar para o radicalismo, né? Para os extremismos. Então a gente tem que dialogar sobre segurança. Então eu iniciei apenas como participante, depois aí ele foi desativado, esse Consegue, e eu vi a necessidade de a gente continuar com isso. Aí promovi a reativação do primeiro Consegue, que ele pega a área de circunscrição dele, ou uma linguagem saindo do direito, uma linguagem, a área de situacional dele, a área que ele abrange, é a área do distrito policial e a área da companhia da polícia militar. Então, aqui só para nós termos um exemplo, o primeiro Consegue, que depois ele recebeu uma outra nominação, Conselho Municipal de Segurança, Centro Histórico de Santos, uma alusão à localização aqui, né? Ele abrange tanto o centro, a Vila Nova, um percentual, um pedaço da Vila Matias, e ele abrange a área continental de Santos, Monte Cabrão, Caruara, Iriri. Então toda aquela região que na verdade muitos santistas até desconhecem aquela região. Por quê? Porque você tem que atravessar outro município para você entrar em Santos novamente, né? Você sai de Santos, atravessa o Guarujá e você está em Santos de novo, né? Então, muitas pessoas desconhecem, né? Conhece a área continental, conhece a área insular e não conhece a área continental. Ele abrange aquela região também, né? E aí, com essa reativação, eu chamei a CDL para participar como membro da diretoria e mais alguns membros da comunidade local aqui do comércio. Reativamos o Consegue. Essa reativação aí, fiquei presidente por cerca de 13 anos, tá? Por quê? Porque foi um sucesso esse nosso trabalho. É um serviço gratuito, que se nós tivéssemos que ter caneta, papel, faixas, nós tínhamos que colocar do nosso bolso. Mas em contrapartida é gratificante. Por quê? Porque você traz de forma obrigatória, não é que o Consegue vai impor que eles venham. Eles têm essa obrigação, porque o Conselho de Segurança faz parte de uma lei estadual, né? Então é obrigatória a presença do comandante da companhia da Polícia Militar, do delegado titular do distrito, da GCM, e facultativo da prefeitura. Mas nós conseguimos agregar a prefeitura nesse contexto, nesse diálogo de segurança. Por quê? Porque muitas vezes a questão de segurança não é questão exclusivamente de polícia. É questão do quê? De conservação, de zeladoria. É o que eu disse. Uma lâmpada queimada que faz aquele local se torne um local ermo, que facilite com que haja, com que aqueles que estão naquela região, os meliantes, cometam furtos e roubos. Então, se aquele local for iluminado, aquele local tem vida. Então aquele local começa a atrair pessoas, começa a se tornar um local que não é um local que a pessoa vai estar ali, dizer assim, desguarnecida, vai estar ali sujeita a esse tipo de situação. Então nós trouxemos à prefeitura essa responsabilidade de recuperação de praças, recuperação do patrimônio público municipal, melhor iluminação, urbanização, conservação, porque um local que não tem uma varreção diária, que é um local que tem sujeira, ele atrai o quê? Atrai mais sujeira. Ele atrai pessoas que estão dispostas a extrair alguma coisa daquele local. Então o que você tem que ter? Um local limpo, um local adequado, para que a população possa utilizar. Então nós trouxemos isso. Foram muitos diálogos
com a prefeitura, a prefeitura passou a utilizar melhor o poder de polícia administrativa, né? Porque nós temos o poder de polícia da polícia e o poder de polícia administrativo. O que significa? Existe um código de posturas do município. E esse código tem que ser respeitado. Se ele não for respeitado, a prefeitura, pelo seu poder de polícia, ela pode fechar o estabelecimento. Então é isso que nós fizemos com que a prefeitura utilizasse mais essa ferramenta. Por quê? Porque antes a polícia militar ia até o local, não tinha ocorrências criminais, mas ele verificava que tinha ocorrências, um exemplo, de saúde pública, tá certo? Que precisavam ser vistas, de acessibilidade, tá certo? Mas acessibilidade mínima, tá? Questões de conservação de alimentos. E isso não é trabalho da polícia militar. Então a polícia militar ia lá e fazia um RAIA, que chama, tá? É um documento que a polícia militar elabora e encaminha para a prefeitura. E esse documento, muitas vezes, ele parava, ele não mandava. Então, a prefeitura não andava com aquilo, acionavam a polícia militar, ela ia até o local e falava: eu sinto muito, mas esse trabalho não é trabalho da polícia militar. Nós reativamos isso, conseguimos fazer isso, ter um encaminhamento melhor, tá? Fizemos com que a ouvidoria participasse. Então, trouxemos a ouvidoria para esse diálogo, para que ela cumprisse a função da ouvidoria. Tivemos aqui a sorte de termos pessoas que nos abraçaram. Na época era o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Nós tivemos o prefeito que deu todo o suporte, que reconheceu a importância do Conselho Comunitário de Segurança. Nós tivemos o Rivaldo, que passou a ser ouvidor da Prefeitura de Santos, Rivaldo Santos, a quem eu mando um grande abraço para ele, é uma pessoa maravilhosa, né? O Paulo Alexandre Barbosa também se dispôs a colaborar conosco. E não estamos falando de colaboração pecuniária, nós estamos falando de colaboração de trabalho, de resultados. Então, nas reuniões do Conseg, nós elaboramos um plano para a ouvidoria, que seria um plano de que as demandas que viessem através do Conseg tivessem um outro tratamento. Por quê? Porque é a demanda recepcionada da população. Então, a população que esteve lá reclamou conosco, nos trouxe a demanda e nós encampamos essa demanda. Então, aí foi lançado um plano perante a ouvidoria, que era um plano de cores. Então, ele tinha uma cor, entrava com a cor branca, passava uma determinada secretaria com a cor amarela, mas só que aí ia mudando. Aí até que nós falamos: Rivaldo, isso é muito importante, mas às vezes se torna um colorido, um arco-íris sem objetividade. Nós precisamos mudar isso. E numa das reuniões do Conseg, nós trouxemos a ideia de elaborarmos um aplicativo que contivesse todas as secretarias da prefeitura, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia e a GCM. Isso nasceu numa das reuniões do Conseg e se transformou no Grupo Técnico de Trabalho. Por decreto legislativo municipal, hoje tem... É o GTT, que é conhecido. Que é o GTT, que é o Grupo Técnico de Trabalho, onde tem todas as secretarias da prefeitura envolvidas nisso. Temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. Então, quer dizer, é uma ferramenta que alguns falavam: é mais um grupo de WhatsApp. Mas não, ele tem regras e ele tem uma receptividade naquela demanda, que a hora que ela chega, já aciona quem entende direito e vai se buscar uma solução mais rápida, tá? Não que aquilo seja um canal que você não vai usar as vias próprias, mas aquilo passou a ser um canal que a prefeitura pode exercer um controle sobre a demanda. Então, exemplo, é uma demanda que compete à Sabesp. A partir do momento que a pessoa fez o protocolo e ela colocou no grupo, porque esse GTT, hoje, ele ainda é do centro, mas o prefeito Rogério já determinou que se crie outros grupos técnicos de trabalho para outros bairros, tá? Inclusive seu Júlio Domingues, a quem eu mando aqui um abraço também, é um guerreiro que trabalha na ouvidoria, que é o responsável pelo GTT, tá? Então, vão ser criados outros grupos.
para outros bairros, outras regiões. Mas voltando aqui no do centro, então é lançada essa demanda. Então a própria ouvidoria exerce um controle sobre o tempo que ele está utilizando para resolver aquela demanda, para que não caia lá nos protocolos que fiquem engavetados lá. Olha, é 5 dias para uma responder, é mais 5 para outra, é mais 5 para outra, e o município com problema. A caixa de gordura transbordando e, um exemplo, e a Sabesp está trabalhando no protocolo lá, está trabalhando numa questão burocrática e aquela caixa de gordura atrapalhando o comerciante, atrapalhando o transeunte do passeio público, tornando aquele local um local fétido, com o cheiro que sai da fossa. Então, quer dizer, são determinados com o tipos de GTT medida. fica mais rápido, né? Com o GTT, a prefeitura cobra a agilidade das prestadoras de serviço. Tanto o CETESB, como o Sabesp, como o CPFL. Né? E dá para acompanhar melhor, né? Dá para acompanhar como poda de árvore, como os próprios serviços que a prefeitura disponibiliza. Então, aquilo acaba sendo uma ferramenta muito importante para que você possa oferecer o que tem de melhor para a população. Eu estou no grupo do GTT, eu vejo que quando eles acionam o GTT, fica mais rápido mesmo a resolução do problema. Por que fica mais rápido? Porque é mais fácil a cobrança. Então a empresa costuma atender com maior brevidade aquilo que ela tem alguém lhe cobrando. Agora, se ela não tem ninguém lhe cobrando, a coisa ela vai fazendo no seu tempo. E muitas vezes não é o tempo que a pessoa precisa, né? Bolívar, algumas vezes eu já fui na reunião do Conseg. Sim. Vou ter que voltar a frequentar mais vezes. Eu né? peço que você vá sim, com certeza. Mesmo que você não tenha demanda, que você participe. Porque Sim, o que acontece, só não te cortando, lá você fica sabendo de muitas coisas que são importantes para que você possa até divulgar. Então é importante isso, que às vezes não é atinente especificamente ao seu anseio, mas você fica sabendo do anseio de outro. Quando for você se encaixar naquilo, você sabe que tem aquilo que você pode se utilizar, né? Isso, mas eu vejo que a população não usa o Conseg. Porque se você for ver, são poucas as pessoas que estão lá nas reuniões. E eu já fui na reunião que a delegada, ela falou como abrir um boletim de ocorrência online. Só que ninguém abre. Quase ninguém. Algumas pessoas abrem. Né? Só que o que acontece? Eles lá falaram, e eu replico isso para várias pessoas depois que eu fui lá. Ela fala, olha, teve 10 roubos no centro de Santos. Estou dando um exemplo. Sim, sim. 10 roubos no centro de Santos. Só que só 2 pessoas fizeram um boletim de ocorrência. O restante só colocou no grupo, fui roubado, não estão fazendo nada por mim, não sei o que lá, tal. Só que quando eles pegam a demanda, no centro de Santos teve o quê? 2 roubos. Então não precisa de ter uma austeridade. Não parece a realidade, né? Porque só tem 2. Então o pessoal também tem que colaborar, tem que ir ao Conseg, ser mais atuante no Conseg, e a população tem que ajudar fazendo as coisas que precisam ser feitas. É chato fazer um boletim de ocorrência? É muito chato. Às vezes a gente fica até decepcionado porque às vezes a gente vê a pessoa que cometeu o delito sair antes da gente ter terminado o boletim de ocorrência. Só que assim, se a gente não fizer isso, nunca vai mudar e vai piorar. Com isso certeza. que acho que as pessoas têm que entender também. Se a gente ser mais atuante, vai no Conseg, cobra das autoridades, porque igual você falou, estão os delegados lá, tem a parte da prefeitura. Então, quanto mais a população for lá, acho que mais nós como população, vamos conseguir as coisas, né? Com certeza, com certeza. Com relação às reuniões do Conseg, de fato, eu entendo que a população devia aproveitar melhor esse canal de comunicação que ela tem, né? Em que ela pode falar diretamente, ela pode ser ouvida, né? É diferente dela falar num canal de comunicação que ela dá a mensagem dela, ela escreve num canal, num grupo, no Instagram, no Face, qualquer outro aplicativo, você fala e não tem essa receptividade. Lá você está falando, como diz a garotada, cara a cara, né? Então você expõe a sua demanda e espera a resposta.
Então, eu creio que a população também, eu tenho certeza, deveria participar muito mais, que é uma ferramenta ótima para que você possa dialogar sobre segurança e muitas vezes você aprender também como a segurança funciona. Por quê? Lá, às vezes, nas reuniões, só para mim não esquecer, nós também temos muitas vezes uma pessoa que representa muitas delas, que nem nós temos em diversas reuniões, vai 2 representantes da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas daqui do centro, mas eles representam todo um grupo que está lá. Então, seria importante se todos viessem, mas mesmo assim é um que representa uma categoria. Então, apesar do número ser reduzido, nós temos grande representatividade. Tá? É que muitas das vezes, quando a gente vê o número reduzido, a gente também realmente a gente fica um pouco desconsolado, né? Porque a gente tem todo um trabalho, a gente consegue fazer com que as pessoas se dirijam àquele local, né? Fora do seu horário de trabalho, fora do seu horário de expediente, que ela poderia estar nos lares dela, com a sua família, ou com as suas atividades particulares, elas estão lá, né? Então, eu creio que as pessoas poderiam explorar melhor. E com relação ao que você falou, Jean, você tem plena razão. Por quê? Porque a polícia militar, ela trabalha com base de dados, ela trabalha com estatística. Isso que você falou é o mapa do Infocrim. O mapa do Infocrim, ele vai colocando as pedrinhas ali onde tem mais ocorrências. Então, isso que você falou, tem 10 furtos numa determinada região, um exemplo, no canal 1, mas na estatística do Infocrim aparecem 2. Então, como que o batalhão da Polícia Militar, o comandante, vai destacar um policiamento maior, mais efetivo para o canal 1, se ele só tem 2 ocorrências? Então, para a estatística, ali está dentro da normalidade. Aquela viatura que está indo ali está contendo, porque só tem 2. Ele não vai falar que tem 2, ele vai falar só tem 2. Então, está sendo o suficiente. Agora, se todas as pessoas lavrassem o boletim de ocorrência e fosse contabilizado o número efetivo de 10 ocorrências, ele ia falar, nossa, vou ter que destacar, vou ter que mudar, Dá uma atenção vou maior ter que dar uma ali naquele atenção local, maior, né? porque tem 10 ocorrências ali. Esse, na verdade, é um grande problema que nós temos. Às vezes as pessoas preferem falar no grupo, falar no Instagram, falar no Facebook, mas elas não fazem o que o que é devido, o que era correto. Lava o boletim de ocorrência. A gente entende que, às vezes, o comparecimento à delegacia, ele é um pouco desgastante, você fica muito tempo, às vezes você se depara com outras ocorrências que estão na sua frente, ocorrências mais graves, em que você vai ter que ficar lá aguardando que aquele que está sendo autuado, preso em flagrante, vai ficar lá, e você fica, a tua ocorrência vai ficar aguardando aquilo tudo. A gente sabe de tudo isso, mas muitas das ocorrências você consegue fazer eletronicamente. Então você tem que aproveitar esse canal, tá? Se não há vítimas, você consegue fazer eletronicamente. E mesmo que você faça eletronicamente e precise de mais informações, como funciona? Ele vai para uma central que recebe aqueles boletins de ocorrência eletrônica, depois ele é dividido por circunscrição. O que é circunscrição? É a área de atuação de cada delegacia de polícia. Então você vai cair numa base geral. Um exemplo, esse que eu dei, do canal 1. Ele vai para onde? Ele vai para o 2º distrito policial. Quando ele chegar no 2º, ele vai para a base comum, redistribuída para o 2º distrito. Se for necessário a complementação de informações, o escrivão de polícia vai chamar quem fez o boletim de ocorrência. Eu preciso de mais informações. Olha, eu preciso que o senhor venha aqui. Aí ele já vai marcar um horário para você. Venha aqui, tal dia da semana e tal horário. Se você não puder ir naquele horário, você fala, não posso ir nesse horário. Existe um outro horário que eu possa ir? No meu horário de almoço, ou depois do meu expediente, ou logo cedo, você se adequa a isso. Mas o que aconteceu? Você, a partir do momento que você fez, você lançou nas estatísticas. Entendeu? Então, está sob investigação Mas isso daí, eu acho que o pessoal, a prefeitura ou o órgão competente deve fazer mais publicidade sobre isso. Para ajudar também, porque falando em isso. trabalho, né? Eu aqui como pré-candidato, essa é uma das minhas bases. Procurar esclarecer para a população
o quanto é benéfico que ela perca esse tempo, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes ela fala, não compensa, o objeto que foi objeto de furto é tão pequeno que não compensa. Mas tudo isso entra nas estatísticas para depois você cobrar. Então, uma das minhas plataformas é a gente trazer isso para as pessoas, essa conscientização para as pessoas que elas devem fazer boletim de ocorrência, trabalhar em cima Mas disso. compensa sim. Pode salvar vidas. Exatamente. Por quê? Porque, lembra, uma pessoa teve um filho assaltado, não sei se é assaltado ou como que fala, assaltado, e um celular. E a pessoa matou o filho dessa pessoa por causa de um celular. Ou seja, não, mas é porque é um celular, não vou fazer o boletim de ocorrência por causa que é um celular. Mas igual, se todos tivessem feito, muita gente tivesse feito boletim de ocorrência por causa do roubo do celular, do pequeno celular. Sim. Poderia ter evitado a morte de uma pessoa também. Exatamente. Pode ser isso também. E outra coisa que a gente tem que pensar, que as pessoas às vezes criticam muito, né? Mas é a legislação que nós temos, então nós temos que saber utilizarmos dela. Muitos falam, não, mas tem audiência de custódia, que a pessoa que praticou aquele delito de menor potencial ofensivo, ela vai sair na audiência de custódia. Sim. Por questão de política criminal, se entendeu que os crimes de menor potencial ofensivo a pessoa não deveria ser presa, deveria responder em liberdade. Mas isso também nós temos a utilização dessa ferramenta de forma mais correta. Por quê? Porque a partir do momento que aquele indivíduo tem diversos atos criminais, tá certo? Que ele já fez, o juiz consegue ter pela legislação essa possibilidade de prendê-lo. Por mais que o crime seja de menor potencial ofensivo, pela sua reincidência. Mas por que isso não acontece hoje? Porque Mas igual, acho às que vezes. acontece, Mas às vezes a pessoa vai 2, 3, 4 vezes roubado e sai no mesmo dia. Mas o que acontece? Muitas vezes não se tem isso. O juiz não tem essa informação. Para ele, é aquela primeira vez que a pessoa está furtando. Agora, se é uma pessoa reincidente, ele pode determinar que aquela pessoa responda à presa. Porque se ela fez aquilo, a sua prática de vida, de furtar de forma constante, então, se ele continuar solto, ele vai continuar furtando. Então a tecnologia tem que ajudar também nessa situação. Exatamente. Então o que acontece? A pessoa furtou o celular uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e isso passe a constar que conseguiu-se aquela identificação daquela pessoa, que é a mesma pessoa que está praticando de forma reiterada aquele tipo penal, aí o magistrado já tem uma outra conduta. Agora, não adianta, se ele fez 9 vezes e ninguém lavrou aquele boletim de ocorrência, não tem aquele registro, ele vai fazer pela 10ª vez. Aí na 10ª vez alguém foi. Aí ele é levado ao judiciário. O juiz não consegue mantê-lo encarcerado. O juiz foi a primeira, né? O juiz não consegue mantê-lo, porque até 4 anos você responde em liberdade. Então, qual é o crime que ele praticou? É um furto. Tá? Como você estava dizendo, o furto não é violência, é aquele furto que ele fez aquela subtração, tirou da pessoa, da sua posse. Ele não exerceu violência. Então, o furto tem uma pena menor. Se ele tem uma pena menor, aí você pensa, se ele for condenado, ele vai responder em liberdade. Então, para que você vai prendê-lo se ele tiver o que é maior? Que a sentença penal condenatória contra ele vai ficar em liberdade. Ele vai cumprir em liberdade. Então, não tem sentido prendê-lo no início do processo. Então, ele vai continuar em liberdade. Então, esse tipo de política criminal, nós temos que aprender a trabalharmos com isso. Entendeu? Ele tem uma ficha criminal extensa. O juiz já vai ver com outros olhos aquele cidadão. Eu não vou dizer que o juiz vai prender a todos que tenham praticado 3, 4 vezes, mas há uma situação mais favorável para que o juiz possa prendê-lo. Porque ele é um furtador reiterado. Então, ele não tem como ficar na sociedade, que ele já optou por esse tipo de atividade criminosa. Então, o juiz já vai entender de uma outra forma. Entendeu? E muitas vezes, até a pena que ele vai receber ao final, a pena vai ser agravada pela reincidência criminal dele. Então, muitas vezes, um crime que ele cumpriria em liberdade, no regime aberto, ele não vai conseguir cumprir mais, por causa das reincidências.
ele é reincidente naquela prática. Então, mesmo que ele não seja preso naquele momento, a hora que o juiz for prolatar a sentença com aquelas antecedentes criminais dele, o juiz vai só pesar isso e vai aumentar de 1/6, de 1/3 a pena dele. Então, isso vai contribuir. Então, tudo isso aí nós temos que aprender a trabalhar. Não adianta a gente criticar. Não, tem audiência de custódia, vai ser colocado na rua. Tem audiência de custódia. Tudo bem. Se não tivesse essa possibilidade e que ele fosse preso, seria melhor para a população. Mas nós temos uma política criminal que o governo opta por entender o que é melhor, que fique preso ou que fique solto. Porque nós também falando aqui nessa situação, nós não temos um modelo de cumprimento de pena que ajude também a recuperação. Então, nosso sistema também não é um sistema que possa recuperar aqueles que ainda têm recuperação. Então, nós temos essa falha aqui, né? Apesar dos Estados Unidos ser o país que mais prende, né? Não é o Brasil, muitos pensam, né? Mas é os Estados Unidos, né? Mas a forma que é conduzido o processo de encarceramento e de recuperação daquele indivíduo não é o mais adequado, porque o indivíduo fica lá muito tempo e volta para a sociedade. Mas como que ele vai voltar para a sociedade? Ele vai voltar melhor, igual ou pior? Então é um tempo apenas que ele vai ficar lá, que a sociedade vai ficar sem aquele indivíduo. Quando ele voltar, se ele voltar pior... Eu sei que o desenvolvimento social aqui de Santos, eles estão com alguns projetos para conseguir que as pessoas que tiveram essas penas, que querem se reintegrar à sociedade, possam ter um emprego novo. Isso Com daí. certeza, a Prefeitura de Santos, na pessoa do prefeito Rogério Santos, a quem eu cumprimento, é um dos pioneiros nisso. Nós temos aqui, eu não sei precisar o número, né? Porque eu não... Foi lá na associação comercial, falou sobre isso. Isso, eu não tenho cargo nenhum na prefeitura, então a gente sabe, eu não tenho como precisar o número, mas tem um número certamente maior do que 30 reeducandos que estão cumprindo o regime semiaberto ou o regime aberto e estão trabalhando para a prefeitura, em serviço de obras públicas, serviço de zeladoria. Isso aí... Isso é excelente, isso né? É um resgate, Isso é o resgate da pessoa, resgate da dignidade da pessoa humana. Porque eu digo o seguinte, muitas das vezes a pessoa errou, tá certo? Ninguém vai dizer que a pessoa não errou, mas aquela pessoa pode corrigir aquele erro e se reintegrar à sociedade. Ela não tem que permanecer naquele erro que ela cometeu. Ela tem que ter também a oportunidade de, se ela quiser, é claro... A segunda chance dela. É a segunda chance dela. E a Prefeitura de Santos adotou isso daí. Nós temos na Prefeitura de Santos muitos reeducandos que vêm lá de São Vicente, do presídio de São Vicente, que estão trabalhando aqui. Então, inclusive, a Prefeitura... se for necessário, a prefeitura dá apoio psicológico, dá outro tipo de apoio, além do apoio com relação a um ganho, a um trabalho. Ela dá qualificação. A prefeitura está oferecendo ao reeducando toda a possibilidade que ele tem de ele se reintegrar à sociedade de forma digna. Então... Isso. Aqui nós não temos, inclusive, não cortando o amigo, inclusive com os outros projetos que a Secretaria de Assistência Social tem. Santos tem uma característica, é a única cidade, pelo menos que eu conheço, se eu estiver equivocado aqui, peço perdão, que tem um abrigo para moradores em situação de rua que ele pode levar até o seu cachorro. Porque era uma queixa. Eu não tenho meu animal de estimação, não vou sem meu animal de estimação. Santos tem um espaço que a pessoa pode ficar e levar o seu animalzinho. Então, tem toda uma infraestrutura para tentar recuperar essas pessoas que vivem na rua. Umas por opção, outras por circunstância de vida. Então, por isso que eu digo, a gente nunca pode generalizar, porque eu tenho conhecimento que tem engenheiro, tem advogados, tem contadores que estão na rua, mas é por problemas de ordem psicológica, psiquiátrica, que teve um dissabor na vida e não conseguiu enfrentar essa dificuldade que ele teve. Então, tem outros não, que fizeram da rua a sua opção e não querem ir para o serviço que a prefeitura oferece. Então, nós temos que separar o joio do trigo, mas oferecendo sempre aquilo que ele possa ser reintegrado.
Então, são muitos projetos que a prefeitura tem. Inclusive, é um dos meus planos, que se eleito for, eu quero intensificar esse serviço que a prefeitura faz, com o médico, com o consultório de rua, inclusive composto por psiquiatras. Porque é importante que você tenha um laudo psiquiátrico para que possa internar essa pessoa, para que possa ser requerida a internação dela, até de forma compulsória, porque aquela pessoa não tem mais condições de gerir a sua própria vida. Então ela precisa disso. E muitas das vezes, hoje o que acontece? Ela precisa que a família requeira isso. E muitas vezes a família ele não perdeu o vínculo familiar, ele não é nem daqui. Nós temos aqui histórias de pessoas, cidades que vieram aqui e com van, com combis, né? Acontece muito de cidade levar... E deixaram as pessoas aqui e foram embora. Eles despejam a pessoa e... Exatamente. Então, não tem na sua cidade, mas Santos tem, porque aqui no nosso próprio brasão é terra da liberdade e da caridade. Nós somos pessoas que damos alimento, ajudamos, temos bom coração. A cidade é uma cidade que dá para você conviver, porque não temos temperaturas frias que possam levar até as pessoas moradores de situação de rua a óbito. Nós não temos isso. Então o que acontece? Propicia. Então nós precisamos trabalhar com essa parte, que essa parte psiquiátrica é uma parte muito importante, tá? Nós temos que nos espelhar também no que vai ser aplicado também na nossa capital do estado, né? Porque o que vai ser aplicado lá também pode se servir de referência para nós. Então nós temos que aplicarmos aquilo que estudarmos, aquilo que já foi aplicado que não deu certo, servir como base. Aquilo que deu certo em termos, servir como base, para nós conseguirmos travar o quê? Traçar uma conduta a ser aplicada. Entendeu? Porque lidar com população em situação de rua é muito difícil, tá? Nós temos que ter uma abordagem que convença a pessoa, tá certo? Então nós temos que aprimorar essa abordagem, nós temos que ter esse psiquiatra nos acompanhando para que depois possa ser requerida a internação dele, porque nós temos aonde interná-los. Tem muita clínica que está vazia, tá? Eu digo assim, vazia em termos, não tem a sua capacidade máxima completa. Por quê? Porque eles não querem ir. Mas eles não conseguem gerir a sua própria vida. Então nós precisamos levar essas pessoas, entendeu? Precisamos fazer uma abordagem mais crítica, tirar da rua aqueles que estão na rua, mas que estão impedidos pela justiça, que cometeram delitos, estão na rua. Então precisa haver dizer assim, passasse uma abordagem mais fina, mais refinada, para saber se aquela pessoa poderia estar na rua. Às vezes a pessoa tem um mandado de prisão contra si, então você recolhe aquela pessoa para que ela cumpra aquela pena que lhe foi imposta. Então tudo isso aí tem que ser visto de uma outra maneira. O poder público tem feito muito. Eu não estou aqui para criticar não, porque eu sou um fã do serviço que a Miriam faz lá na Secretaria de Assistência Social. A Miriam é uma verdadeira guerreira, mas eu acho que sempre pode aprimorar, sempre pode melhorar, e esse vai ser o meu papel, se eleito for, nesse aprimoramento, porque o número de população em situação de rua cresceu absurdamente. É verdade. Então, e você não resolve querendo utilizar processos de agressão física, de formas diversas. Não é assim que a gente consegue resolver, porque, querendo ou não, essas pessoas também têm a sua dignidade e nós temos que respeitar, né? Quem somos nós para dizer que a pessoa cometeu um determinado delito, ela deve receber uma determinada pena? Quem somos nós, né? Quem vai dar a pena que ela deve receber é o Poder Judiciário, não somos nós, né? Por mais que nós nos indignemos com aquilo que ela fez, mas a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Por isso tem um Estado que tomou para si esse dever de fazer isso. Então, sim, ele tem que responder por isso. Então, nós também não podemos entrar numa como diz a garotada, numa vibe de querer fazer isso, que nós vamos cometer alguns impropérios, como tivemos aí em casos não tão longínquos, que a pessoa que foi massacrada até a morte e não era aquela pessoa que tinha cometido aquele delito. Nós temos que ver muito isso daí mesmo. Nós temos que ter muita consciência disso, para que a gente não caia isso, porque um erro não justifica o outro. Não é porque a pessoa cometeu um delito que nós temos o dever de ir lá e fazermos a mesma coisa com a pessoa.
Então ela vai Concordo. receber a pena justa. É isso que nós temos que ver. É isso que a gente tem que trabalhar. Que a justiça dê a pena justa para aquela pessoa. Nem a mais, nem a menos. Então nós temos que trabalhar para que ela possa, numa audiência de custódia, permanecer presa, porque ela já presa está, né? Ela vai para a audiência de custódia para ver se ela vai ser mantida presa ou se vai ser concedida liberdade provisória para ela, né? Com ou sem fiança, mas ela já estava presa, porque ela foi detida em flagrante delito. Então, para saber se ela vai permanecer presa ou não. Então, nós precisamos aprender a trabalharmos com essa legislação para que isso melhore. Mas vamos conseguir. Com certeza. Olha só, eu tinha muito mais perguntas para você. Só que, Muito bom. olha só, né? eu queria perguntar sobre o centro de Santos, sobre turismo aqui em Olha, o Santos, centro tudo. de Santos, Vai- eu vou Então- dizer para você, aproveitar esse pouco tempo que nos resta. Eu sou um fã do centro de Santos, porque como nós falamos, eu sou do tempo que nós íamos para a cidade, era isso que nossos pais falavam para nós. Nós vamos para a cidade para fazermos compra, para irmos comer num restaurante florense, naqueles que tinham, para vermos as atividades que tinha na cidade. Com o passar do tempo, outros bairros foram trazendo o comércio muito forte, porque naquele tempo não tínhamos os shoppings em que você fica lá no ar-condicionado, você tem mais facilidade, né? Desenvolveu-se o comércio na Pedro Lessa, desenvolveu-se o comércio em outros bairros, como na Pompeia. Então, tudo isso foi fazendo com que as pessoas se afastassem um pouco do centro, né? Então, a gente precisa resgatar isso. Essa cultura do santista de vir ao centro, né? E isso está sendo resgatado, mas é um processo. Acho que depois do VLT, essas coisas, acho que vai dar Nós uma melhorada tivemos o boa Papa aí, né? com o Agora, Alegra Centro, nós tivemos muitas coisas, mas tivemos um período de que ele teve um arrefecimento. Então, quando nós, com o governo do Paulo Alexandre de Barbosa, ele trouxe de novo essa vontade de movimentar o centro. E com o Rogério Santos, nós tivemos esse compromisso do Rogério de fazer novamente o centro ser aquele centro pujante. Esse foi um compromisso de campanha. E ele está cumprindo, porque você vê os shows que eram na praia, que se faziam na parte arenosa, que trazia muita diversão, mas trazia muito conflito com os moradores da hora da praia, em função do barulho, do eco, do som, que atrapalhava as pessoas. Então, o que ele fez? Ele trouxe todos esses shows para o centro de Santos. Que está maravilhoso. Tá? Então, o centro tem uma vida hoje maravilhosa, com um show, com eventos de café, com o Festival Geek, tá? Nós tivemos um Natal holográfico que foi maravilhoso, aquele Natal holográfico que espelhou Foi na lindo, parede foi do na Pasto praça ali, Municipal, sim. entendeu? Olha, até me arrepio aqui de tão bonito que passou aquilo. Com segurança, com quiosque para você comer diversos tipos de produto, para você tomar a sua cerveja, o seu suco, com segurança. Então, o prefeito realmente está de parabéns. Mas, muitas vezes, o que acontece, que nós vamos falando aqui do VLT, o VLT vai ser um impulsionador do resgate do centro. Mas até ele ficar pronto, ele trouxe alguns dissabores. Mas não tem como. Toda obra grande, ela vai trazer dissabores, ela vai trazer algumas consequências que não foram queridas, mas que aconteceram. Quando você faz uma reforma na sua casa, Exato, a gente não pode negar que alguns comércios fecharam. A gente não pode tapar o sol. Fecharam, porque não conseguiram. Entendeu? Mas não tinha como, porque se não fosse na rua B, ia ser na rua C. Então não tem como alguém ia ser afetado por isso, tá? Mas o fruto que o centro vai colher com o VLT, com o Parque Valongo, que vai ficar pronto agora 60% da obra. Eu tenho 60 anos e desde criança nós víamos aqueles armazéns caindo aos pedaços lá, que não servia para nada. Então, através aqui, eu não posso deixar de falar do nosso deputado federal Paulo Alexandre de Barbosa, que foi lá, brigou e conseguiu fazer essa concessão daquele espaço, na verdade um espaço morto, para a União, conseguiu a cessão desse espaço para o Poder Público Municipal. Está sendo desenvolvido um projeto lá que vai ser maravilhoso, tá? E nós não podemos esquecer que o Paulo Alexandre de Barbosa está trabalhando para que haja a mudança do terminal de passageiros, da área onde ele está, porque ali o passageiro sai, muitas vezes a gente vê, né? Onde a gente tem essa oportunidade de passar, as pessoas saem todas arrumadas, elegantes,
e vão por ali e vão ver nada do nada. Sim. Porque ali não tem nada o que se ver. E quando nós temos um centro aqui com diversos atrativos, é Bolsa de Café, é Museu Pelé, então os pontos históricos, então nós temos, está no centro. Então se ele conseguir fazer essa mudança do terminal de passageiros, vai ser uma explosão de melhorias para o centro. Entendeu? Vai ser maravilhoso. O centro, Isso eu Valongo. concordo. Nós temos obra do mercado que vai resgatar, que falando de coisas antigas, vai falar, o doutor Bolivar é muito das antigas, né? Gosta dessas coisas antigas. Mas nós íamos ao mercado municipal, compramos verdura, legumes, nós tínhamos a feira e o mercado. Eu que tenho 60 anos, ia com minha mãe até lá, depois nós perdemos essa prática. Então isso vai ser resgatado, não com esse perfil, vai ser um resgate que vai ter restaurante de diversas especialidades, você vai pegar o VLT, vem até o mercado municipal, faz sua refeição com a sua família, pega o VLT e volta para casa. Vem no ar-condicionado, então vai ter uma remodelação lá, né? O Bom Prato vai sair de lá, vai para um outro local, né? O Glaucus, que é o arquiteto da prefeitura, né? Tem, que é o secretário de desenvolvimento, tem projetos para ali, para transformar aquilo um tipo Veneza, um ambiente mais agradável, né? Então tudo isso aí, porque a questão de tempo vai trazer novamente um centro pujante, e eu acredito. Em função de eu acreditar, é que meu escritório de advocacia permanece no centro. Eu também acredito aqui no centro. O centro vai se renovar. Mas também nós não podemos esquecer que o próprio comerciante também tem que se renovar. Ele também tem que entender que as coisas se modificaram. Então ele também tem que tratar bem o cliente. Nós temos uma questão aqui, só para mim terminar, do estacionamento regulamentado aos sábados, né? Que foi abolido. Mas muitas vezes a gente se depara com a ausência de estacionamento. Mas por quê? Porque o próprio comerciante estaciona o seu carro ali na frente da sua loja. E os seus funcionários fazem a mesma coisa. Então como que o cliente vai ter lugar para estacionar? Se ele mesmo estacionou na frente da loja dele? Não dá. Aí então nós temos que ter uma nova consciência sobre tudo isso, tá certo? Nós temos que ver que aquele cliente que ia na loja dele, que eram pessoas mais idosas, assim, que está renovado, são pessoas jovens, que requerem um outro tratamento, um outro tipo de abordagem, ele vai ter que ter outro tipo de mercadoria que atrai as pessoas, um valor mais competitivo. Se ele não consegue competir pelo preço da mercadoria pela internet, ele vai ter que competir com o quê? Com um bom atendimento. O atendimento, o produto que ele está vendo, a pessoa vai poder manusear o produto que ela não consegue fazer pela internet, ela compra alhos e recebe bugalhos, tá certo? Ele manuseia o produto, se vier algum defeito ele volta lá no comerciante, o comerciante tem que fazer essa troca de forma amistosa, não, porque ele está fidelizando o cliente comprou, o cliente trocou, ele fidelizou o cliente, que ele sabe que aquela é uma loja de confiança. Eu já fui em Concordo. locais que, sabendo o preço que da internet estava mais barato, mas mesmo assim, eu fui tão bem atendido, mas tão bem atendido na loja que eu falei, poxa, vale a pena, tô pagando um pouquinho mais, mas pelo atendimento vale a pena. Exatamente. investir. E aquela tua história, você viu o produto, se for uma mulher, ela colocou a bolsa, ela viu se a bolsa ficou boa, se tem altura boa, se combinou com ela. Então tudo isso aí é um atrativo para você compensar muitas vezes o preço que você não consegue competir. Mas o comerciante tem que pensar, tem que se renovar, né? Nós tivemos um Natal que numa reunião do conselho eu perguntei para o comerciante, né? Você vai começar a abrir o seu empreendimento agora, né? Faltando um mês pro Natal? Não, eu não vou abrir. Você vai abrir com 20 dias? Não, eu vou abrir, não. Eu vou abrir faltando uns 15, 13 dias. Então, o que acontece? Se a pessoa esteve no centro e viu que o comércio está fechado, ela não vai voltar mais lá. Sim, não vai. Enquanto ela vai no outro local que ele está aberto. Então nós temos que investir nisso, porque ele fala assim... Conscientizar também os comerciantes. Porque ele fala assim, não, eu não vou abrir porque eu vou ter um gasto de hora extra. Aí ele fala assim, então eu não abro porque tem um gasto de hora extra e eu também não atendo o cliente. Então nós vamos ficar naquela brincadeira. O biscoito Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, nós vamos parar nisso. Então nós temos que o comerciante tem que abrir. Sim. Tá? Ele pode diminuir o horário, mas ele abre. Então, todos unidos, tá certo? Porque é engraçado, aqui nós temos em São Paulo uma rua que tem só o mesmo tipo de produto. E a pessoa vai procurar lá naquela rua, que ele tem a concorrência literal.
todo mundo vende produtos de eletrônicos. Então ele vai procurar lá. Isso seria interessante no centro, ó, ruas temáticas, vai. Ruas temáticas. Você pode uma estabelecer. Olha, nessa rua aqui nós vamos ter, como nós temos na uma Senador eletrônico, Feijó, outra Senador que nós parte temos de aquela rua das noivas, outra rua da... nós temos a Senador. O que predomina? Loja de imóveis, loja de colchões. Então você já procura com essa característica. Então nós precisamos inovar também. Isso o próprio comerciante vai fazer. Que não é a prefeitura que vai dizer para ele que tipo de empreendimento ele vai lá. É uma faculdade dele. Então procurar moldar tudo isso aí, trazer promoções, trazer as pessoas para cá, entendeu? Então tudo isso aí ele vai precisar também, porque não vai ser só a obra pública que vai trazer as pessoas. A obra pública vai propiciar que a pessoa venha, mas depois aí ele conseguir manter o cliente, aí vai ser com ele próprio. É ele mesmo, sim. É um local limpo, agradável, entendeu? Que às vezes nós estamos falando aqui, é um local que a pessoa às vezes possa sentar um pouco, porque nós temos pessoas, não só idosas, mas pessoas que precisam sentar um pouquinho para conseguir ver. Então uma loja que a pessoa fique sentada ali, a hora que, enquanto ela escolhe a mercadoria, toma uma água, tudo aquilo, é um diferencial maravilhoso e não vai custar quase nada. É um espacinho que você vai dar para atender aquela pessoa. Concordo. A pessoa vai com criança, entendeu? A pessoa tem ali e tal, deixa um espacinho, a criança numa mesinha, com algum brinquedo lúdico e a mãe está escolhendo ali. É isso que a gente precisa. Também tem que ter inovação, tem que também ter criatividade, senão... Com criatividade vai acontecer muita coisa benéfica. Vai acontecer muita coisa. Bolívar, então, já ultrapassamos muito tempo aqui. Foi um papo bom, hein? Foi muito bom. Aí você vai falar que eu falo muito, né? Não, é porque a gente tem... A experiência de vida faz com que a gente aborde as situações de uma forma mais ampla. A gente tem material para abordar, né? Aí agora, 2 perguntas que eu sempre falo pro pessoal quando ele vem aqui. Pois não. Primeira, deixa um recado principalmente para a juventude nossa. Olha, o recado que eu tenho para dar para a juventude é: ouça os seus pais. Você pode até pensar, como diz o jovem, ele não sabe de nada. Mas pelo contrário, ele sabe muito e ele tem muito a agregar para você. Você tem o conhecimento da atualidade, mas os seus pais têm conhecimento de vida, tá? Tem um ditado que diga assim: aquele para qual você mais deve respeito e deve consciência dentre os teus irmãos, o maior deles são seus pais. Então o que eu digo para o jovem: reflita sobre o que seus pais falam, porque de forma nenhuma que ele vai querer o seu mal, ele quer o seu bem. Muitas vezes ele não consegue expressar da forma que você consiga compreender, mas ele sempre vai querer o seu bem. Existem alguns casos pontuais, mas vamos falar aqui da maioria, ele quer o seu bem. Então ouça os seus pais e pare só para refletir. Depois você tome a atitude que você achar melhor, mas de forma consciente. Tá certo. Última pergunta. Um gênio apareceu agora. Olha lá, os efeitos especiais estão melhorando lá. Bolívar, você tem um único pedido para a humanidade. Te concedo um único pedido para a humanidade. Qual seria? Que a humanidade tivesse mais amor no seu coração. Porque com amor você vai trazer a melhora de tudo. Você vai trazer a paz entre as pessoas, você vai trazer a harmonia, você vai trazer a compreensão. Cristo já falou que o mais importante é que nós amemos ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós conseguimos nos amar, mas quando nós amamos o próximo, aí a gente só vê os defeitos. E nós não podemos, nós temos que ver que nós também temos os nossos defeitos. Então nós temos que enxergar no próximo, tá certo? O que ele tem de melhor. E o que não for, e o que precisar melhorar, ele vai ficar pequeno se você ver as coisas boas do próximo. Tá certo, então. Muito obrigado pelo papo, viu? Obrigado. Olha mesmo. só, Eu agradeço. pessoal, sigam ele nas redes sociais, @bolivarxavier.adv e no Facebook Bolívar Santos Xavier. Os amigos me chamam de Bolívar porque eles gostam muito de mim, mas a verdade é Bolivar. Viu? Bolivar. Tá? Então é Bolivar Santos Xavier. Então @bolivarxavier.adv e Bolivar Santos Xavier. Tá bom, pessoal? Além disso, pessoal, sigam a gente no A Hora do Pod, no YouTube. Nós estamos no Instagram,
nós estamos no LinkedIn, nós estamos no TikTok. TikTok, LinkedIn não, o Spotify. Spotify. Eu sempre falo LinkedIn, mas é Spotify. Pessoal, sigam a gente, compartilhem, comentem ali o que vocês acharam do Bolivar. Tá certo? Um abraço, Falou, gente. pessoal. Obrigado. Valeu, hein?